Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área. E hoje, para encerrar esse assunto da geologia, nós vamos estudar sobre eles, os solos. O estudo dos solos, também conhecido como pedologia. Só lembrando vocês que a aula de hoje está na apostila 4A, aula 13, página 1. Muito bem, né? Pedologia, estudo dos solos. Essa palavra pode parecer um pouco estranha para vocês, mas sim, ela existe. É o estudo dos solos. Por que, professor, estudar os solos? Pense bem, né? Tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós plantamos, fica sobre os solos. Então é importante conhecer o chão onde nós pisamos, a terra onde nós vamos plantar os nossos alimentos. Então tudo isso interfere na construção, no crescimento, no desenvolvimento de muitas atividades. E não é esse tipo de solo não, né? Para quem pegou a referência aqui, os solos formados, né, através da erosão, formados através ali da decomposição das rochas. Então é o produto da decomposição, da erosão, são solos. Então vamos ver um pouquinho sobre eles aqui. Muito interessante essa aula, muito importante também. Bora lá. O que é o solo, né? O solo, aqui uma definição simples. Camada superficial da crosta terrestre, que resulta da decomposição das rochas e do subsolo. Então aqui já dá para ter uma ideia de que, conforme o tipo de rocha que se decompõe, conforme os minerais ali que estão presentes, conforme as substâncias que existem nos solos, nós vamos ter diferentes tipos de solos. Então, os solos eles se diferenciam através do seu processo de formação, como, né, o planeta Terra é bastante diverso, existem vários tipos de minerais, o solo também vai ser resultado de tudo isso aí. Então, é muito importante. Mas essa camada superficial, essa camada fofinha, às vezes nós chamamos de terra, né? Mas não é só terra, a areia também é um solo. É gostoso brincar na areia, brincar na terra. Quem nunca comeu terra aqui, né? Eu nunca comi. Então, o que nós vamos entender um pouquinho hoje? Muito importante. Os elementos formadores do solo, da onde que surge o solo, os fatores de influência na formação do solo, né? O que nesse processo de formação influencia o perfil do solo, que é uma visão vertical desse solo, existem perfis, né? Conforme a profundidade dele, nós vamos ter diferentes formações. Principais solos férteis no Brasil e no mundo, isso é muito importante, que sempre aparece um nomezinho, que, nossa, professor, eu nunca vi esse nome, então hoje vocês vão ver. Classificação dos principais solos do Brasil, processos que contribuem para o empobrecimento do solo e a questão da preservação, né? A questão ambiental que está intimamente ligada também a esse tipo de formação. Vamos lá, então, vamos continuar. Aqui. Elementos formadores de um solo. O que ajuda, o que forma, do que é formado tudo isso. Então, o solo vai conter minerais, né, determina a textura de um solo, composição físico e química, determinando a fertilidade. Aqui nós vamos ter solos de diferentes cores, diferentes formas, e uma dessas formas, né, um dos elementos que formam, são os minerais. Conforme algum tipo de mineral, nós vamos ter algum tipo de solo. Outra coisa importante, a matéria orgânica, é chamado também de humus, aquele negócio que deixa o solo um pouco mais escuro, né? Aquele solo cheio de minhoca, quem gosta de pescar. Materiais decompostos constituem o humus, essencial na liberação de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo. Na agricultura, nós vamos estudar futuramente que quando o ser humano conseguiu produzir nitrogênio de uma forma artificial no solo, revolucionou a agricultura. Até então era utilizado matéria orgânica, depois foi utilizado matéria química. Então, os fertilizantes químicos fazem esse processo. Mas isso é formador do solo, né? A matéria orgânica. O ar, né, o crescimento da vegetação, eles precisam, a planta utiliza de oxigênio, tudo precisa de oxigênio, enfim, tudo faz uso do oxigênio. E a água,
né, o solo úmido, seco, o desenvolvimento dos vegetais, gás carbônico, sais minerais. Então nós podemos encontrar tudo isso aqui em um solo. Aqui é uma coisa interessante, gente. Conforme o tamanho do grão do solo, né, você pega uma peneira, existe um processo de peneiramento, aí conforme vai passando pelos buraquinhos da peneira, né, o tamanho do grão vai determinar a classificação. Então nós vamos ter vários nomes, várias nomenclaturas, que é interessante pelo menos conhecê-las, né? Conforme o diâmetro aqui é um diâmetro grande, o maior aqui, bloco de rocha, e conforme ele vai diminuindo, nós vamos chegando, né? Bloco de rocha, aquelas estruturas maiores, aí vai diminuindo, né? Matação, seixo, grânulo. Seixos é aquelas pedras comuns que você encontra, né? Que você joga no rio. O grânulo é menor, areia grossa, areia média, areia fina, o silt e até chegar na argila, com aquele pozinho bem fininho, assim, como se fosse aqueles pozinhos de cimento, sabe? Aquele pozinho de reboco, mas bem fininho. Então, o solo ele pode ser classificado também pela sua granulometria, o tamanho do grão. Conforme o tamanho, ele vai receber um nome. Isso aqui é muito interessante também. Bem, fatores que vão influenciar na formação de um solo. Isso aqui fica bem óbvio, né? O clima, ele vai determinar, sim, a formação de um solo, né? Dependendo se nós tivermos um clima mais frio, um clima mais quente, nós vamos ter a velocidade do intemperismo da rocha matriz. Geralmente, quanto mais quente e mais úmido, mais rápido acontece o intemperismo. Presença de organismos vivos e determina a presença de humus e sua fertilidade. Então, dependendo do lugar do planeta Terra onde esse solo vai se formar, né, essa rocha vai se decompor, nós vamos ter um determinado tipo, determinada especificação desse solo. O relevo também vai influenciar, né, se for um relevo muito íngreme ou muito plano, vai influenciar, né, o movimento superficial da água. A água vai correr, né, nas vertentes de uma forma muito mais rápida e violenta do que num lugar plano. Então, o intemperismo, a erosão, ela vai acontecer de diferentes formas. O tempo, sim, aqui o tempo de duração, existem solos jovens, existem solos antigos, vai estar ligado à decomposição da rocha. Aqui, quando fala em rocha matriz, gente, é muito interessante. Dependendo do lugar, que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre os horizontes do solo, você não precisa cavar muito para encontrar um bloco de rocha matriz. Às vezes ele está exposto. Aqui na nossa região, os solos são profundos, então para encontrar a rocha matriz você precisa cavar. Então se você cavar bastante, você vai chegar num bloco de rocha, que é chamada rocha matriz. Não sei se alguém aqui já viu furando poço artesiano, procura na internet, que eles usam uma broca e de repente começa a sair uns blocos de rochas. É a rocha matriz. E o material de origem determina a velocidade da composição e a coloração, conforme os minerais que formam essa rocha matriz, nós vamos ter uma velocidade da decomposição, porque existem minerais que são mais resistentes, outros são mais moles, e a coloração, conforme a cor, né? Se tiver muito óxido de ferro, por exemplo, o solo vai ficar vermelho, fica, né, aquela cor de enferrujado. Se tiver muito humus, vai ficar preto. Se tiver um tipo de mineral, vai ficar de outra cor. Se tiver basalto, como aqui na nossa região, ele vai ficar vermelho, o solo roxo. Então, tudo isso vai influenciar na formação do solo. Observe aqui, meus queridos, olha o tempo. Conforme o tempo, aqui nós temos um solo recém-formado. Aí aqui nós vamos ter os horizontes do solo. Pode ver que a rocha ela está exposta. Aqui, olha só. Recém-exposta. Então ela vai desgastando. Ao longo do tempo vão se formando camadas em cima. E essa rocha matriz, ela vai diminuindo e vai se decompondo. Isso aqui é bastante interessante. Quando você vê um buraco assim. Esses dias eu passei. Esses dias não, faz um tempinho. Eles estavam construindo uma estrada ali no sudoeste, e para fazer uma estrada eles precisavam
quebrar a rocha, furar, fazer buraco. Então você via certinho, né? Na parte de cima, assim, aquela formação do solo, e conforme ia aprofundando, você via alguns pedregulhos meio decompostos, e conforme a profundidade aumentando, a rocha ia ficando cada vez mais compacta. Então percebam, né, que um solo jovem é um solo bastante raso. Você faz um buraco, você encontra um monte de pedras, um monte de pedregulho. E um solo mais maduro, mais antigo, você não encontra tantas pedras. É um solo virado em terra. Aqui na nossa região, o solo é considerado um solo maduro, porque é muito tempo de decomposição, né? É um solo muito antigo. Então, é mais complicado, mais difícil para você encontrar rochas. Mas é claro que eu encontro em determinados locais, né? Mas aqui o solo é mais maduro. Então é interessante isso aqui também para entender um pouco sobre a formação do solo. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é um horizonte. Você faz um buraco vertical e observa. Aqui dá para perceber bem, né? Olha as fases da decomposição, divididos em camadas horizontais. Aqui, né? Você faz os horizontes do solo, você faz um buraco vertical e analisa aquilo. Vai ter um negócio aqui na horizontal, vai ter um negócio aqui na horizontal, vai ter um negócio aqui na horizontal. Então percebam nessa imagem aqui que nós podemos observar que existem várias cores. Dá para perceber, poxa, mas deve ter algum material diferente, algum tipo de tempo diferente, sim. Então, a parte de cima aqui, ela é mais antiga, e conforme eu vou me aproximando da rocha matriz, ela é mais nova, então o material é mais compactado, ou nós encontramos a granulação maior, alguns tipos de formação, né, de rochas um pouco maiores, né? Então, nós vamos ver tudo isso aqui, né? Tudo depende, né, da textura, da cor, da consistência, estrutura, atividade biológica, vão diferenciar os horizontes. Então, são todas as características. Você olha ali um solo, é bem comum isso, como mostra a foto aqui. Você faz ali 30 centímetros, é uma composição, aí você vê uma faixa que divide tudo e muda. Fala, poxa, então aqui a decomposição está acontecendo de uma forma diferente. É bacana isso, cara. Então nós temos vários horizontes dos solos. Isso aqui já é um solo bastante maduro nessa representação aqui. Mas observem que existem horizontes. Esse daqui não é necessário decorar. Na maioria das questões, ele já aparece isso daqui. Vai fazer uma discussão sobre essa imagem. Mas é interessante conhecer, né? Algo que você já viu, já conhece, fica bem mais fácil de compreender daquilo que você nunca viu. Então, os horizontes. Olha só, horizonte O é o horizonte com predominância de restos orgânicos que fica na superfície. Folhas que vão caindo, os animais que vão sendo decompostos ficam ali nessa parte desse horizonte. Agora vamos aprofundando. Horizonte A, horizonte mineral escurecido pela acumulação de matéria orgânica. Então já é uma mistura. A matéria orgânica vai descendo e vai chegando ali, vai tingindo o solo. Vai chegando no horizonte E, mais baixo, mais profundo. Cores claras, onde argilas e outras partículas finas foram lixiviadas, né? Foram levadas, foram varridas, lavadas pelas ações das águas percolantes, correntes, que a água ela possui dois tipos de movimento, né? O superficial, quando chove, ela pode escoar superficialmente, e também ela escoa subterraneamente, né? Existe um fluxo de água por baixo da terra também. Então, é geralmente nesse horizonte que acontece. Então, percebam que quando vamos mudando de horizonte, as coisas vão mudando. Horizonte B, horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores. Lembrando que os materiais possuem peso, né? Quanto mais pesado, eles vão descendo. Nomeados argilas, podem apresentar cores avermelhadas devido à presença de óxido e de hidróxido de ferro. Percebam que os materiais eles mudam conforme a sua composição. E o C, constituído por material não consolidado, ou seja, esse C aqui ele está começando a se decompor. Percebam que
a granulação, aqui a rocha, ela começa a aparecer já, começa pequenininha e se torna grande, e até chegar o R, que é a rocha consolidada. Não necessariamente, meus queridos, não necessariamente que todos os solos vão apresentar todos esses horizontes. Pode ser que um solo só tenha dois horizontes, a rocha consolidada e e o C aqui, com material não consolidado. Ou o R, o C e o O, que é matéria orgânica formando um negocinho fininho em cima e logo um monte de rochas. Ou outros tipos de solos mais antigos podem ter esses horizontes mais estendidos ainda. Então tudo depende do local, tudo depende de onde você vai fazer esse estudo. Claro que existe toda uma equipe especializada, todo um estudo bastante aprofundado que vai envolver química, física, para estudar os solos. Mas aqui para nós, nos vestibulares, né, que vocês não vão virar especialistas em solos, mas é necessário entender como funcionam os mecanismos. Então, é interessante, é muito legal isso aqui. Aqui, a formação do solo, ele possui algumas características também, alguns nomes, como solo aluvial e solo eluvial. Qual é a diferença dos dois? O solo aluvial se formar a partir da decomposição de sedimentos transportados de outros ambientes. Então, a enxurrada, ela leva componentes de um lugar para o outro e formam solos, né? Então, geralmente aqui ficam nas margens do rio ou próximos de locais onde a água ela leva materiais, como por exemplo o rio Nilo, que vai levando material de um lugar para o outro, um lugar de planície, de planalto, onde os materiais das partes mais elevadas são levados para as partes mais baixas. Então isso é um solo aluvial. A deposição de sedimentos, eram sedimentos lá de outro lugar que veio para aqui. Então isso é um solo aluvial, formado de materiais de outros lugares. E o solo eluvial mantém no mesmo local da rocha matriz, o solo formado pela alteração da rocha que se encontra abaixo dela. Um exemplo desse é a terra roxa. Então, não tem transporte nenhum, ele vai se decompondo e fica ali. Então, o solo eluvial aqui no Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um solo eluvial. Próximo do rio Paraná, próximo do rio Iguaçu, nós podemos encontrar um solo aluvial, mas a sua grande maioria, aqui na nossa região, é eluvial, porque fica aqui. Mas vez formado, o solo pode apresentar profundidades e propriedades diferenciadas, como nós falamos, conforme a base, conforme tudo aquilo que forma o solo. Então, eles vão apresentar profundidades diferenciadas. Aqui existem classificações dos solos conforme, né, a sua formação, conforme o seu processo de origem. Então nós temos aqui, né, os solos zonais. Zonais, né, fator climático que vai determinar a formação deles. E o principal elemento da formação, independente da rocha mãe, ocorre em correspondência com grandes zonas climáticas. Então nós temos, por exemplo, o latossolo, que é muito característica de clima quente e úmido, vai envolver o clima e a vegetação. Podzol, é um tipo de solo que a gente vai ver logo mais, né? Chernozion, desértico. Então, zonal aqui, o fator climático e a vegetação, porque influencia, né? O clima influencia na formação da vegetação, é o principal elemento de formação. Vão ocorrer em correspondência com as grandes zonas climáticas. No clima tropical, o solo típico é esse. No clima subtropical, o solo típico é esse. Estão associados a relevos estáveis e climas estáveis, culminando em formações antigas. Muito bem. Aqui, intrazonais, os solos, uma influência da característica local é determinante. Então, é um solo bastante específico daquele local. Nós vamos ter vários tipos aqui, vários nomes que não é necessário decorar, obviamente, mas, por exemplo, existe aquele tipo de solo só naquele lugar.
Então nós temos alguns aqui, olha só. Os solos que a influência de uma característica local são solos que o relevo local ou material de origem prevalece sobre o clima. São solos intermediários entre azonais e zonais, quando visto sob o fator tempo, né? Então, intrazonais, aquilo que característico daquele lugar. Por exemplo, os zonais, o clima vai interferir. Os intrazonais são características locais, pode estar dentro de um clima e aquilo que está ali, né, configuração de relevo, solo, chuva, vai influenciar nesses intrazonais. E os azonais, né, esses aqui são mais interessantes. Deixa eu colocar minha carequinha aqui. São solos jovens, com características próximas da rocha-mãe. Aqueles solos pouco profundos, pouco afetados por processos pedogenéticos, né, da formação dos solos. Aparecem nas formações modernas, né, nos locais onde há encontro de placas tectônicas, ou rochas mais antigas, porque a erosão levou tudo e expôs o solo. Então nós temos aqui alguns, né, nomes dos solos: litossolos, aluviossolos. Isso aqui são termos mais específicos. Eu não vou ficar pegando no pé de vocês, mas está aqui, dá uma lida na apostila de vocês também. Aqui uma definição mais simples, né? Solos jovens, com características próximas da rocha-mãe, pouco afetados pelos processos podogenéticos, aparecem nas formações modernas, ou rochas mais antigas. Existem ambientes estáveis, por exemplo, em aluviões, que são locais, e colúvios, são lugares onde a água flui, o vento flui, né? São sempre jovens. Ele forma e o vento leva, ele forma e a água leva. Então são azonais, eles fluem. Então existem esses três tipos, né? Os zonais, que toda uma cadeia forma ele. O intrazonais, que é uma característica específica daquele local. E as zonais, que estão se formando sempre, estão ali. É bacana. Principais solos do mundo. Aqui vai aparecer alguns nomes interessantes. Olha só. Já ouviram falar nesse nome? Chernozion. Aqui nós estamos falando em ucraniano. É um solo orgânico, é um solo muito fértil, muito importante, que está lá na Ucrânia. Muito conhecido na Ucrânia, na Europa Central, nas pradarias do Canadá, nos Estados Unidos, pampas argentinos. Esse é um tipo de solo que leva esse nome porque ele é muito fértil e se destaca no mundo. Então, Chernozion é um solo orgânico que está realmente ligado à Ucrânia, que ali tem mais solos desse modelo. O Loess, ou Loess, Europa e China, isso aqui é feito por acúmulo de sedimentos, então isso aqui é um solo também azonal, que, né, os sedimentos vão fluindo e chegam ali. Acumulação eólica, constitui basicamente de argila e calcário. É um solo formado de partículas de outros locais, que é bacana, né? Loess, principalmente na China. Aqui do Brasil, isso daqui no Brasil é famoso, né? O solo de Massapê, por gneiss, calcário gneiss é um tipo de rocha também, no litoral nordestino. Por que o Massapê é importante? Com certeza vocês já ouviram essa expressão, né? O solo de Massapê é o solo onde era plantada a cana-de-açúcar. Então esse solo está ligado com a história do Brasil. Um solo muito fértil, que já foi muito fértil também, né? Hoje bastante detonado, mas ele tem uma ligação importante com a história brasileira. Então fiquem ligados com isso, né? Liguem, Massapé com cana-de-açúcar. E aqui na nossa região, a terra roxa, essa terra vermelha que gruda nos garrão da gente, que encarde tudo, né? É formado da decomposição basáltica, que é um material magmático, uma rocha magmática, por isso que fica vermelhão assim. Norte do Paraná, não só no norte, né? Nós temos aqui boa parte do terceiro planalto paranaense, então boa parte do Paraná é formado por esse tipo de solo.
São Paulo, e esse solo está ligado com a plantação de café em São Paulo, e aqui nas nossas regiões com a enorme fertilidade. Então nós temos um dos solos aqui, somos privilegiados por ter um dos solos mais férteis do mundo. Então aqui nesse solo, o que você planta nasce, sem precisar ter muita mistura química, sem precisar fazer muita coisa. O solo, ele é fértil naturalmente. Olha só, terra roxa. Lindo solo, lindo solo. Então, as características dos principais solos do Brasil. Nós falamos de alguns tipos de solo aqui. Latossolos. Vocês vão ver esse nome, né? Profundos, porosos, ou seja, cheio de buraquinho, onde a água e o ar entram. Bem drenados, a água, né? Ela passa muito bem, não falta água. Ricos em ferro e alumínio. Então, a característica também desse solo um pouco mais avermelhado. Pouco fértil. Culturas anuais, perenes e passagens, cerrados e Amazônia. Então, olha só que interessante, né? Esse solo rico em ferro e alumínio é típico da região do Cerrado. Lembra que sempre a gente fala, né, que o Cerrado é ligado ao alumínio, né? Então, geralmente não é muito utilizado. Atualmente é utilizado sim para plantação, porque existem técnicas para neutralizar toda essa acidez desse solo, desse latossolo. Mas é bastante utilizado para agricultura e também para pecuária. Então, falou em latossolo, lembra de Cerrado e Amazônia. Tipo daquele solo, né? Profundo, antigo, mas só que por ter alumínio e ter ferro, ele não é tão fértil. Mas hoje o ser humano consegue fazer isso aí. Consegue fertilizá-los. Argissolos, o próprio nome já diz, né? Argila. É um solo fértil pra caramba, sofre erosão devido à diferença das texturas dos horizontes A e B. Então, os horizontes, né? Lembra? O A e B, a textura é diferente e ele fica mais mole. Então, a argila ela é mais fininha naquela escala de grãos, né? Nós temos a areia, a argila é mais fina que a areia, e o silt, que é mais fino ainda. Então, eles não entram em concordância e nós temos, né, isso aqui. Em alguns lugares do Brasil, mas não é tanto. Cambissolos pouco profundos, jovens, ao teor de silt, que é fininho, menor que a areia ainda, pouca permeabilidade e 10% da área do cerrado. Aquele muito fininho, se coloca, ele vira uma maçaroca e não dá para plantar nada. Os litossolos, no sertão, esse tipo de solo aqui também, né? Olha só. Semiárido, rasos e duros, e requer técnicas de lidação. Então, aqueles solos bem destruídos são chamados de litossolos. E vertissolos é o solo de massapê, 30% de argila. Então, não é necessário saber todos esses detalhes técnicos, mas se aparecer, já está ligado. E vamos falar um pouquinho sobre agora processos que contribuem para o empobrecimento dos solos. A grande maioria das questões que aparecem sobre solos vão tratar dos problemas ambientais que são relacionados aos solos. Então, tudo aquilo que pode destruir o solo. A gente sabe, nossa, existem várias atividades predatórias que o próprio ser humano faz, né? A mineração, a exploração, o extrativismo de forma predatória que acaba contribuindo para o empobrecimento do solo. O desmatamento é o começo de tudo. Você desmata ele, você deixa ele exposto e os agentes externos vão agir de uma forma mais violenta. E um deles, né, a ação da água, é a lixiviação, o processo de varredura dos nutrientes pela água. Vem aquela enxurrada e leva todos os nutrientes. A árvore segurava esses nutrientes, mas agora que não tem nada segurando, passa uma enxurrada, leva tudo para outro lugar. Tem aquela enxurrada de barro, então o solo fica pobre. Isso é um problema. As queimadas também são problemas grandiosos no nosso mundo, principalmente no Brasil, né? Queimadas, isso empobrece o solo.
A exploração intensiva também, né, que você usa o solo, usa e não dá um descanso para ele. Né, essas monoculturas, soja, principalmente o soja. O Brasil hoje é tomado pelo soja. Isso consome muito solo. É igual você, fazer atividade física e sem se alimentar e sem descanso. Chega uma hora que você se esgota, você fala, você não aguenta mais. O solo também é assim. Tem que dar um tempo para ele, tem que dar um descanso, mas né, a ganância do dinheiro, preciso ficar rico de qualquer jeito, vamos vender soja para todo mundo. E aí vira aquilo. A salinização também contribui muito para a deteriorização do solo, né? Olha só, irrigação mal sucedida, o acúmulo de sais solúveis, né? Você coloca algum tipo de sal ali, você traz esses e ocorre a salinização, né? Excesso de evaporação da água do solo, traz para cima sais das camadas mais profundas. Esses dias, isso aí funciona, né? Esses dias eu fui cozinhar um pinhão aqui na minha panela de pressão e coloquei sal demais. Cara, o sal saiu, ele evapora junto. Eu achava que não acontecia isso, mas ele sai. Claro que boa parte do sal fica, mas ele saiu junto com a água e sujou todo o meu fogão e quase explodiu uma panela de pressão. Isso ocorre também no solo, né? Tem muita evaporação e vai trazendo sal das camadas mais profundas. E o sal excessivo acaba prejudicando muito o solo. Isso aqui acontece muito em vários locais. Isso aqui também é muito importante. A desertificação do solo. Isso aqui no clima semiárido, que o ser humano vai utilizando o solo de forma irregular. Aqui na nossa história, a cana-de-açúcar contribuiu muito para isso. A cana-de-açúcar, a criação de gado. E o solo já era frágil. Com a utilização intensiva, ele ficou ainda mais frágil. Então ele era quase um deserto, agora se tornou um deserto. Agora não nasce mais nada. Então existem vários locais do Nordeste que acontece isso. E um processo muito parecido é a arenização, que acontece lá no Rio Grande do Sul. O aumento da areia, né, pelos desmatamentos. Não reduz a chuva, mas a areia, né, que você desmata, ela vai avançando, vai formando um grande areal, onde antes não tinha. Isso é um problema porque vai prejudicar essa região aqui. Então, uma coisa interessante, não confundir a arenização com desertificação. Desertificação acontece aqui no Brasil, no Nordeste, e a arenização aqui nessa região dos Pampas, no Rio Grande. A compactação do solo também, né? Você vai compactando ele, fica aquele solo duro, já viu? Quando passa muita gente, fica aquele solo duro e nem nasce mais nada, nem mato, não nasce, nem capim, nada, porque fica muito duro, compacto. E essa é uma das primeiras fases para deteriorização, porque ele fica compacto, a água bate nele, começa a quebrar, aí começa a criar buraco e problema, né? Então, a compactação, tenta plantar algo, tenta cavar um solo duro, você não vai conseguir. E não nasce nada, né? Imagine se você com uma ferramenta ali não consegue. Imagine uma planta, uma raiz, apesar que ela é forte, mas uma planta pequena não vai conseguir. Então, existe. Existem formas de preservação. Preservação dos solos, né? São técnicas interessantes. As curvas de níveis, eu acredito que vocês já viram isso. Aqui quando era criança, vivia no meio da roça e as curvas de nível eram atravessam as estradas, né? Aí meu tio tinha uma caminhonete, velho. Pula, tio. Ele rampava aquilo com a gente atrás. É loucão, cara. Eu não sei como eu não voava criança pra fora. E uns 80. Explodia a caminhonete. Então a curva de nível, ela serve, né? Quando o relevo, perceba que o relevo tem uma leve inclinação. E conforme essa inclinação vai acontecendo, a cada tantos metros de inclinação, é feita uma curva de nível. Para que serve isso? Justamente para conter a enxurrada, a água da chuva, ela vem e ela não tem tanta força, né? Ela não vai ter força para lixiviar o solo, para levar os nutrientes. Então isso aqui evita o desgaste. É bacana, cara. Isso aqui é bem comum.
Você vai em qualquer lugar onde há um desnível, aqui no Paraná, né? A maioria deles possui, né? Uns planaltos. Então, existem essas curvas de nível. Confundir com as curvas de nível ali da topografia, mas é muito parecido. O terraceamento, né? Quando fala em solo no mundo, sempre aparece uma questão sobre esses terraceamentos na Ásia, né? Sempre tem imagenzinha. Que é bacana, né? Eles cortam a montanha para utilizar ela de uma forma onde a água da chuva se acumule, para plantação de arroz, a risicultura. Uma agricultura aqui, quando a gente falar de agricultura de fato, vai falar sobre as técnicas agrícolas, mas isso aqui é uma forma também de preservar o solo, bastante interessante. Risicultura, plantação de arroz, rotação de cultura, humus tio minhoca, massa pra caramba, né? Quem nunca comprou isso aqui? Nas lojas de agropecuária, você compra aquela terra preta, é humus. Então, rotação de culturas é algo bastante interessante também para fazer para aliviar o solo. Você planta alguma coisa, dá um tempo para ele, enfim. E adubação orgânica também é muito importante, para não usar só coisas químicas, né? Tanto para nós como para o solo, se você usar só coisa química, vai dar problema. Então é interessante também usar algo orgânico. Daí tem consórcio de culturas, né? Policultura, várias espécies no mesmo terreno e a calagem. O que é calagem? Né? Não é para ficar quieto. A calagem é passar cal. Isso daqui é uma técnica utilizada no Brasil todo, mas principalmente lá no Cerrado, para transformar os solos que são ácidos em solos neutros. O cal, ele junto ali, né, se mistura com o alumínio que tem no solo, ele fica neutro. Então é possível plantar. Uma técnica que utilizaram lá. E o controle biológico, né, das pragas. Ao invés de ficar usando agrotóxico, você joga outros bichinhos para combater as pragas, que é bastante comum, bastante interessante. Bem, gente, então, a aula sobre solos foi isso. Procurem informar, né? Procurem ler a apostila, que ali tem algumas informações complementares, é muito interessante. Façam as atividades, porque também vão complementar a vida de vocês. E qualquer dúvida, estamos ao vivo, estamos no chat, estamos aí para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima e estamos indo para o fim. Tchau.